Bom, então vamos dar início à sessão da defesa de dissertação do nosso aluno Rafael Santos Arrieiro, do PPGD, da Universidade FUMEC, né? Mestrado em Direito, com o tema Um novo panorama da justiça como resultado da aplicação do sistema de precedentes judiciais obrigatórios do Código de Processo Civil à luz da democraticidade das decisões judiciais. Em primeiro lugar, eu já cumprimento o mestrando, agradeço a participação do nosso querido convidado externo, professor Rafael Silva Rodrigues, que nos brinda mais uma vez a sua honrosa participação. É sempre bom ouvi-lo, especialmente nas questões relacionadas às bancas, né? Defesa de dissertação. O professor Rafael, que já é certamente um ícone do direito tributário, especialmente com as suas magníficas obras, né? Aí meus efusivos cumprimentos, né, por todo o trabalho literário. Agradeço também a presença do nosso colega do PPGD, professor Carlos Vitor Musi Filho, também sempre nos honra, nos brinda com a participação e que também tem todo um conteúdo de produção, especialmente acadêmico, além das lides da advocacia pública e privada, e com as quais nós dividimos, inclusive, no espaço físico, tanto na parte da advocacia pública quanto na parte da advocacia privada. Doutor Carlos Vitor aí sempre próximo do nosso trabalho. Então, cumprimento também os demais presentes, especialmente os alunos do programa, para que possam aí conhecer um pouco mais, né, de como é o funcionamento da banca. Lembrando sempre, né, que essa banca de dissertação, de defesa, ela foi precedida por uma banca de qualificação, na qual fizemos parte eu e o professor Carlos Vitor, e podemos tecer várias considerações a respeito do trabalho do Rafael Santos Arrieiro, e certamente a defesa, né, a dissertação já teve uma alteração da banca de qualificação para cá. Então, pela dinâmica, eu vou passar a palavra ao Rafael para que exponha de forma bem objetiva, breve, né, o seu trabalho. Logo em seguida, eu vou pedir licença ao professor Carlos Vitor para passar a palavra ao professor Rafael Silva Rodrigues, para que ele possa tecer as considerações no tempo que julgar necessário. Logo em seguida, o Rafael responde às indagações do professor Rafael. Passo a palavra logo depois ao professor Carlos Vitor para a mesma dinâmica e, por fim, eu encerro com as minhas observações. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Rafael para que dê início à sua exposição dentro do prazo regulamentar. Nós já dizemos, Rafael, fique à vontade. Obrigado, professor Marcelo. Primeiramente, gostaria de cumprimentá-lo e agradecê-lo por ter aceito o meu convite para ser meu orientador. Eu agradeço muito pelas aulas durante o mestrado e principalmente por ter aceito o meu convite. Cumprimentar também o professor Carlos Vitor Musi Filho pela ajuda na banca de qualificação. Muito obrigado, professor, pelas críticas construtivas. Eu tenho certeza que elas foram fundamentais para que eu conseguisse melhorar muito o meu trabalho. Muito obrigado, professor. E, professor, também gostaria de cumprimentar o professor Rafael Silva. Muito obrigado, professor Rafael, pelo apoio, por ter aceito também o convite de participação dessa banca de dissertação. Gostaria de cumprimentar a todos os colegas, todos os participantes, a todos os professores da Universidade FUMEC, né, e todos os colaboradores, em especial a Cláudia também, que me deu suporte durante o mestrado. E quero dizer que é um momento, antes de iniciar, rapidamente, que é um momento de muita felicidade. Eu sempre tive interesse em cursar o mestrado, mas por circunstâncias da vida, acabei tendo que adiar durante algumas vezes, né? Então, quando eu vi a oportunidade em 2020, que eram as aulas online, eu percebi que era possível conciliar o mestrado com o trabalho, com as outras atividades, família. Então, eu fiquei muito feliz e tentei me esforçar ao máximo, aproveitar o máximo possível. Então, quando eu
vi a oportunidade, eu quis escolher um tema que eu tivesse uma matéria que eu tivesse mais facilidade, para que eu pudesse, de fato, fazer uma imersão sobre o tema e também contribuir para quem lesse meu trabalho de alguma forma. Eu vim durante muito tempo da advocacia, trabalhava com o professor Haroldo Plínio Gonçalves, então o processo civil sempre foi muito um tema matéria que eu tive muito interesse. E no Tribunal de Contas que eu trabalho também, são processos de contas, mas aplica de forma muito forte o processo civil. Então, primeiramente, o que veio na minha cabeça era com a modificação do Código de Processo Civil, né, o novo Código de Processo Civil da época, de 2015, eu comecei a questionar como seria a questão da aplicação dos precedentes judiciais obrigatórios, tendo em vista que o Brasil teve um ordenamento jurídico formado essencialmente com base na civil law. Então, no primeiro momento, eu pensei em fazer um contraponto entre os precedentes judiciais obrigatórios e o convencimento motivado dos magistrados, né, entre que na época também havia aquela discussão se seria livre convencimento motivado ou convencimento motivado, porque o Código de 2015 havia retirado a palavra livre, né, que estava disposto no Código de 73. E quando eu fui fazer a apresentação para participar do mestrado da FUMEC, muito gentilmente os professores que me avaliaram, o professor André Leal, o professor Zandona, me mostraram que eu teria um pouco de dificuldade de estudar na forma que eu havia pensado. E com as aulas do professor Marcelo Barroso, principalmente, ele usava muito a expressão operadores do direito, né? Então, eu tirei o foco ali no contraponto que eu iria fazer no início entre os precedentes judiciais obrigatórios e o convencimento motivado dos magistrados para focar em os operadores do direito, fazer uma questão mais ampla, né? Então, eu trouxe para a discussão para o processo democrático. Então, o meu trabalho foi com base tomou esse viés, né? Então, eu começo o trabalho ali falando sobre os princípios, né, que são aplicáveis ao processo democrático, eu falo sobre o princípio da legalidade, o princípio do devido processo constitucional, o princípio do contraditório nas suas três vertentes, né, o direito de informação, de manifestação e de influenciar as decisões jurisdicionais. Eu dou muito enfoque ao princípio do contraditório, uso muito também como marco teórico o princípio a tese do professor Haroldo Plínio Gonçalves, o princípio do procedimento como contraditório de fato salário, princípio da ampla defesa. Falo também sobre o convencimento motivado. Eu uso uma expressão que eu criei, convencimento motivado integrado, né, que é um convencimento motivado dos magistrados, mas que tem uns limites ali. Eu uso a teoria do Dworkin, da teoria da integridade, são os limites éticos, morais, né, os princípios existentes na sociedade naquela determinada época. O princípio da cooperação, celeridade processual, uniformização da jurisprudência e obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e o princípio da segurança jurídica. Aí eu passo a falar sobre a origem do poder, né, que é importante para fundamentar o poder judiciário e a questão dos precedentes judiciais obrigatórios. Eu também utilizo muito, eu aprofundei muito no estudo de um livro que eu achei fantástico, é um livro do René Davy, que eu também aprendi nas aulas do professor Marcelo Barroso, sobre os grandes sistemas contemporâneos. Ele passa a falar sobre a formação dos sistemas contemporâneos no mundo. Então, ele faz bem essa distinção entre a civil law e a common law, como se deu a formação dos ordenamentos. Então, esse é um dos maiores questionamentos do meu trabalho, como aplicar os precedentes judiciais obrigatórios num país, no ordenamento jurídico brasileiro, que foi formado com base na civil law. Então, eu faço esse aprofundamento nessas questões, faço as divisões, as semelhanças e as diferenças entre a civil law e a common law, e eu faço também alguns questionamentos, dizendo que o processo, o exercício hermenêutico, ele é sempre criativo, né?
Então, toda vez que qualquer operador de direito vai fazer uma interpretação da norma, ele está ali criando um direito. Mas eu acabo concluindo que esse poder de criação ele não é absoluto. Ele é limitado pelos conceitos éticos, morais, os princípios do contraditório, da ampla defesa, enfim, todos os princípios fundamentais previstos na Constituição da República e no ordenamento jurídico. Eu também faço uma análise sobre os conceitos jurídicos determinados, dizendo que nem sempre esses conceitos jurídicos determinados eles são ruins. Muitas vezes, eles permitem um debate democrático e acabam sendo mais democráticos do que conceitos determinados, mas que foram criados durante um processo que possa ter apresentado alguns vícios, né? Então, eu faço também alguns questionamentos ao processo legislativo, né? Mas só a título de reflexão, dizendo que muitas vezes a lei ela pode ter sido viciada, né? Porque pode ter sido produzida por meio de interesses, né? Interesses particulares ou interesses econômicos, e nem por isso podemos dizer que o fato da lei ter sido observado todas as formalidades, pode-se dizer que ela seja obrigatoriamente democrática. O que vai fazer a diferença são a observância dos princípios e a parametrização do processo, né? Então, eu tento esclarecer isso e demonstrar que isso que vai fazer a diferença, né? Então, depois eu também falo sobre a questão da aplicação do sistema de precedentes judiciais no ordenamento brasileiro, vou explicando como se correu os precedentes, os conceitos, né? E falo sobre as técnicas de superação dos precedentes, do overruling, a distinguish, principalmente. E por fim, eu vou chegando à conclusão que o que vai importar da decisão, né, do processo ser democrático ou não, é a participação popular. Quando eu falo participação popular, eu quero dizer intervenção de terceiro, audiências públicas, enfim, permitir que as partes sejam de fato ouvidas, né? Obviamente, não é possível que haja uma participação sem limites, né? Porque você tornaria inviável o processo, mas permitir que as partes que participem do processo sejam de fato ouvidas. Então, quando eu também falo em processo democrático, a observância desses princípios fundamentais, né? O princípio do contraditório, ampla defesa, devido processo constitucional, a publicidade, processo realizado em contraditório, a convocações de audiências públicas, né, o juiz ou relator, com o propósito de instruir o processo com informações que sejam relevantes para a instrução processual, enfim, participação de especialista. Então, isso que eu quero dizer com o processo democrático. Então, essas são, eu fiz todas essas são considerações que eu quis trazer no trabalho, mas sempre com foco nesse processo democrático e como ocorreria essa aplicação dos precedentes, porque mesmo que haja uma situação idêntica àquela do precedente, o precedente, pelos meus estudos, ele não pode ser aplicado de qualquer maneira. Ele deve, sim, observar os princípios democráticos, né? O direito das partes de se fazerem ouvir e participar de forma efetiva do processo democrático. Então, bom, com essas considerações, eu acho que eu encerro aqui. Eu acho que eu consegui trazer meu trabalho. Estou à disposição se tiver uma dúvida, um questionamento. Obrigado, professor. Muito bem, Rafael, muito obrigado pela exposição concisa, objetiva, no prazo, que reflete aí de forma específica, né, o conteúdo do seu trabalho. E realmente é um ritual de passagem, um momento importante, né, um momento em que você está buscando uma autonomia na sua vida acadêmica, para que você tenha
a condição de desenvolver mais ainda. Esperamos, claro, que na sequência dos estudos aí no doutorado, que certamente a FUMEC vai conseguir abrir essa porta logo em breve. É um momento realmente especial. Eu lembro, o Rafael me reportou durante as aulas, né, que nós tivemos, ainda que remotamente, a situação específica, né, que ele mencionava: olha, eu estou acostumado com a peça forense, eu estou acostumado aqui com o parecer, com o modo, né, do bacharel em direito de atuar, e eu tenho uma dificuldade realmente de trazer para o lado acadêmico. E está sendo vencida essa dificuldade, né? Essa talvez seja dos desafios, esse é um dos desafios, né? De mudar um pouco a linguagem, se adequar à linguagem acadêmica, e eu percebo que você evoluiu significativamente nesse ponto, além de alinhar com as ideias e com a utilização de toda a teoria do marco teórico de referência, né? Isso é importante. Então, essa visão evolutiva, é bom que você tenha esse feedback. Mas sem mais delongas, mais uma vez renovando aqui os agradecimentos pela participação, e sempre que nós o convidamos, o professor Rafael Silva Rodrigues está presente, né? Eu tive a honra de ser professor da graduação do Rafael, não é bom nem dizer quando, né? Já tem um bom tempo, né, professor Rafael? E hoje está aí, um ícone no direito, na academia, professor renomado, né, e autor de várias obras, e que certamente vai abrilhantar aqui a banca do Rafael Arriero. Professor Rafael, fique à vontade, seja bem-vindo, e o tempo que dispuser pode ficar à vontade. Eu sou Marcelo Barroso, é um prazer novamente estar aqui presente na sua banca. Queria agradecê-lo imensamente pelo carinho de sempre, pela oportunidade aqui concedida. Tenho certeza que para nós sempre esse momento é visto como uma oportunidade, né, de estarmos aqui presentes nas suas bancas, conhecendo novos trabalhos, estando aqui com professores do Quilate como o professor Carlos Victor Musi. Então, é um prazer enorme, né? Também queria agradecer ao professor doutor Carlos Victor Musi, imensamente pela oportunidade de poder participar, ainda que virtualmente, né, aqui da banca ao lado de Vossa Excelência. Então, para mim é um prazer enorme. Parabéns também, Rafael, já te antecipo aqui os parabéns pela dissertação, ora elaborada, ora defendida. Eu tenho aqui para mim, já antecipando comentários, de que, de fato, é uma dissertação muito digna da PPGD da FUMEC, né? E claro que grande parte aí dos louros, né, é endereçada aí ao seu orientador, com certeza. Então, só palavras aqui de agradecimento. Também gostaria aqui de dar uma boa tarde, né? Ainda boa tarde, isso, a todos presentes, né? Direta e indiretamente, ou aqueles que possam futuramente aqui nos assistir pelos canais aqui da PPGD, parabenizando também, Rafael Arriero, eu sei como é esse momento, esse rito de passagem, então, parabenizando seus familiares, né? Que eu tenho certeza que também te acompanharam durante todo esse tempo. A gente sabe que, num país como o nosso, não é fácil estudar, principalmente aqueles que precisam acordar cedo para trabalhar, levar o pão nosso de cada dia, mas a gente sempre faz isso por um viés sempre maior, né? Um objetivo sempre maior, de sempre estar levando educação de qualidade, né, a todos, e também exemplo para os nossos pais, para os nossos filhos, querendo, o que você está fazendo aqui é uma herança também que você deixa aí para as gerações de agora e as gerações vindouras, né, com certeza. Então, sem mais delongas, eu queria, na verdade, me apegar a alguns detalhes do seu trabalho. O professor Marcelo Barroso já participou comigo, já participei aqui de várias outras bancas, e eu não tenho por hábito, né, a tecer comentários muito voltados a aspectos metodológicos,
gramaticais, a não ser quando é um detalhe que realmente mereça um comentário à parte, o que não é o seu caso. Então, eu já quero ir diretamente ao ponto principal, né, do seu trabalho, que eu acho que é o que mais nos interessa aqui nessa tarde. E já quero te antecipar que você fique muito à vontade, tá? Em me responder em sequência, se você quiser, ou eu faço todas as perguntas e você responde na ordem que você melhor entender, né? Não tem problema algum que você se sentir mais à vontade, tá ok? Rafael, quando você trata de um novo panorama da justiça, né? Um novo panorama da justiça como resultado da aplicação do sistema de precedentes judiciais. Eu achei muito interessante isso e até para mim me soou um caminho até para uma tese, futuramente doutorado. O que seria esse novo, o que seria para você, o que você pretendeu com essa ideia de trazer um novo panorama da justiça? O que tem de tão novo assim, considerando o velho e o atual? Né? É a primeira pergunta que eu te faço. O segundo ponto que eu gostaria de lhe perguntar é, ao longo do seu trabalho, você trata de um conceito muito interessante, que é o conceito do princípio do contraditório tridimensional. Então, eu gostaria de saber o que seria o princípio do contraditório tridimensional e até que ponto ele influenciaria, ele seria uma influência imediata e direta a esse novo panorama de justiça. Né? Então, ao você tratar do princípio do contraditório tridimensional, eu vi que ele foi mencionado várias vezes ao longo do seu trabalho, né? Aí ficou para mim assim, qual seria a ligação deste princípio com o tema central, né? Com o que você pretende provar, né? Nesse trabalho. E, por fim, a última pergunta que eu gostaria de lhe fazer quando você trata ali de forma brilhante, no capítulo 4, né, a criação judicial do direito como forma de integração constitucional e consolidação do regime democrático. Aí você tem um subitem, um subcapítulo, né, que você trata da crise do poder judiciário e seus reflexos negativos na democracia. E, ao ler este capítulo, eu achei interessante em trazer a pergunta aqui para reflexão de todos e de você principalmente, até pelo momento que nós estamos vivenciando, um momento de bipolaridade total da sociedade, o que seria essa crise do judiciário no sistema democrático processual? Essa crise do judiciário, ela poderia ser resolvida, ela poderia ser solucionada com esse novo panorama de justiça processual que você propõe? Então, basicamente, são essas três, vou dizer nem perguntas propriamente ditas, são inquietudes que eu tenho, né, para que a gente possa refletir melhor sobre alguns pontos do seu trabalho, mas já quero lhe antecipar, Rafael, que é um trabalho muito digno, né? Você já está aqui de parabéns da minha parte, pela condução do trabalho, pelo marco teórico bem delineado. Na minha opinião, os capítulos foram muito bem trabalhados, eu tenho certeza que isso foi fruto de conversas com o seu orientador e também da banca de qualificação que você teve aí com o professor Marcelo Barroso, professor Carlos Victor Musi. Então, tenho certeza que isso fez com que o seu trabalho ele ficasse, digamos assim, mais redondinho, né? Ficasse um trabalho muito coeso, né? Então, já te parabenizo por isso, né? E fico aqui esperando as suas considerações sobre esses 3 pontos que eu coloquei aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Professor Rafael, nós que agradecemos a participação, como sempre, né? São
impressões e perguntas, na verdade, né, do trabalho aí que nos confortam na condição aí de orientador, e eu certamente creio que o Rafael também está nessa mesma posição. Não podemos deixar de mencionar, né? O professor Rafael Silva Rodrigues, sempre muito solícito, muito disposto, teve interlocuções, né, com o Rafael, nosso aluno, durante a construção do trabalho, que certamente contribuiu para que ele ficasse nessa atual maturidade. Eu falo muito isso, né? O Rafael Arriero, ele evoluiu muito, né, da sua condição inicial para essa condição e faz parte, sim, essa interlocução com todos, né, com todos os professores do PPGD, com os alunos, né, a conversa com os alunos, a busca cada vez mais pelo aperfeiçoamento. Nem todo mundo tem essa mesma ânsia, e nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas o aperfeiçoamento é uma constante, nós devemos sempre buscar, não ficar nunca satisfeitos, nem com o resultado final. A gente sabe que os temas estão sempre em construção. Muito obrigado, professor Rafael. Então, Arriero, você tem a palavra para responder ao professor Rafael Silva. Professor Rafael, muito obrigado pelas perguntas. Professor Marcelo também, obrigado pelos elogios, professor. Eu vou tentar respondê-las. Quando eu falo em um novo panorama da justiça, né, como resultado de aplicação dos precedentes judiciais obrigatórios, diz muito a respeito aquela inquietude que eu tive no início, quando eu me propus a elaborar um tema para cursar o mestrado, relacionado como ficaria, como se daria a aplicação dos precedentes judiciais obrigatórios em um ordenamento jurídico brasileiro, né, formado basicamente com base na civil law. Então, foi a respeito disso que eu falo em novo panorama da justiça. Como ficará como se dará esses precedentes judiciais obrigatórios, como irá se comportar o ordenamento jurídico nacional com a aplicação de precedentes, características típicas da common law. Então, foi nesse sentido que eu quis trabalhar. Com relação ao conceito do contraditório tridimensional, né, que são as três vertentes, direito de informação, manifestação e influenciar na decisão dos magistrados, isso é muito relacionado à questão do processo democrático, né? Quando eu falo que as partes devem participar de forma efetiva do processo, né? Eu quis trazer o contraditório em toda a sua amplitude. E isso também reflete na questão do novo panorama da justiça, porque a aplicação dos precedentes judiciais obrigatórios, ela deve ocorrer nesse ambiente democrático, em que haja participação popular. Não necessariamente, né, aliás, de forma obrigatória, em que pese as questões fáticas serem idênticas àquela que deu origem aos precedentes, a aplicação do precedentes, ele não pode afastar o direito das partes, né, dos princípios da ampla defesa, do contraditório, princípios fundamentais. Por fim, professor, com relação à questão da criação judicial do direito, né, a crise do poder judiciário, eu falei muito no meu trabalho que a atividade hermenêutica, ela gera um processo criativo, né? Ela é indissociável do processo criativo. Então, eu quis levantar uma reflexão que muitas vezes o magistrado, quando ele está ali, não só o magistrado, como todos os operadores do direito, mas principalmente os magistrados, quando ele está ali no processo de atividade hermenêutica, interpretação, se há ali, se ele extrapolar muito daquilo que consta na norma, mas dentro dos limites que eu falo no trabalho, né, que é a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo constitucional, se poderá haver ali um questionamento se isso está extrapolando muito ao poder dos magistrados e do poder judiciário, gerando ali, nesse caso, uma crise ali de um poder invadindo a competência sobre outro. Então, são essas as questões
Espero que eu tenha respondido, pessoas. Se o senhor quiser que eu faça novos esclarecimentos, estou à disposição. Obrigado, Rafael. Professor Rafael Silva Rodrigues. Não, professor, eu estou plenamente de acordo e estou aqui devidamente esclarecido aqui com as ponderações do candidato Rafael. Obrigado, Rafael. Agradeço. Obrigado a ambos, então. Então, vamos passar a palavra para o professor Carlos Vitor Musi Filho para as suas considerações. Professor Marcelo Barroso de Campos, professor Rafael Silva Rodrigues, salvo engano, né? É a primeira vez que participamos juntos de uma banca e, para mim, a honra é toda minha, o prazer é todo meu de poder compartilhar desse momento, que, como já foi ressaltado também pelo professor Rafael, é um momento de comemoração, podemos dizer assim, acadêmica, né? Caro Rafael Arrieiro, de plano também, já antecipo meus parabéns pelo trabalho, até porque conversamos e discutimos muito também durante a banca de qualificação. E hoje aqui o meu objetivo maior, de certa maneira, para usar uma expressão do esporte, é levantar a bola para você chutar, né? Eu acho que explorar alguns pontos do seu trabalho aqui, fazer algumas provocações, né? Mas nesse sentido de você poder mostrar para quem nos acompanha, né? Tudo aquilo que resultou da sua pesquisa. E aí eu começo só com uma observação aqui, na introdução, quando você se refere logo no segundo parágrafo à aplicação dos fenômenos, do distinguish, do overruling, e aí ficou só uma observação aqui, que talvez fenômeno não seja uma expressão mais adequada para essas técnicas, esses, né, institutos, essas ferramentas, né? Acho que só fica aí uma sugestão de você fazer a adequação, porque fenômeno remete mais a algo da natureza, né? Algo que vem sem uma relação racional, vamos dizer assim, né? Mas, com relação ao trabalho mesmo, o professor Rafael Rodrigues ressaltou aqui do seu título, né, a questão do novo panorama de justiça. E eu fiquei, confesso, intrigado com essa ideia de democraticidade das decisões judiciais, né? Lá, já mais para o final do seu trabalho, né, na parte mais de mérito mesmo do trabalho, né, você se refere ao controle social, né? Lá na página 63, no finalzinho, se você critica a eleição, né, como forma de manifestação da democracia, então você diz se o modo de eleição não é democrático, e se o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, o único meio de se alcançar a democracia efetiva é por meio do controle social eficaz. Uma afirmação que causa uma certa preocupação com os adeptos da velha teoria, né, da separação dos poderes, da representação popular. O que seriam esses controles sociais eficazes, né? Seria uma espécie de ressurreição dos antigos sovietes da Revolução Russa, né? A criação de conselhos populares para fazer este controle. E mais adiante, né, quando você trata do processo, você faz algumas afirmações que eu acho que também assustam, né? Na página 65, você diz que, dessa forma, hipóteses em que o julgador é instado a decidir devem ser exceções. O que deve vigorar na grande maioria das situações é o protagonismo das partes em elaboração das provas, sendo que o julgador deverá colaborar subsidiariamente nas estritas possibilidades limitadas pelo ordenamento jurídico, né? Em seguida, né, você diz que o juiz deve funcionar como árbitro de futebol, que cumpre a atribuição fundamental em estabelecimento de limites e cumprimento de regras, permitindo que os principais atores do espetáculo possam exercer seus papéis de destaque. Eu gostei da analogia com o futebol, mas me parece que o juiz de futebol é que decide.
né, nos lances polêmicos, no lance que há conflito, né? Foi pênalti, não foi pênalti, foi gol ou não foi gol, o juiz é que decide, né? E hoje o VAR seria uma espécie de controle social do juiz, né? Ele é chamado lá para rever a decisão. Eu queria que você me explicasse melhor, em termos mais concretos no processo, se você acredita realmente que a decisão do juiz no processo serão exceções, né, que as partes conseguirão obter a solução para os seus conflitos, né, a partir de um debate, a partir da colaboração mútua entre elas para uma solução do processo, né? E em que medida mesmo você acha que haverá democracia, quanto, ao fim e ao cabo, o juiz é que terá que decidir, de acordo com os fundamentos que ele entender pertinentes, a causa colocada, né? É possível que, depois dessa decisão do juiz, seja feito um outro controle, que não um controle por um outro grupo de juízes no tribunal, como atuaria o controle social em relação a isso, né? Especialmente, como no caso do objeto do trabalho, quando o juiz aplica um precedente, né? A parte vencida, inconformada, entende que o precedente foi aplicado de forma equivocada, né? E aí ele vai submeter esse inconformismo dele a que tipo de controle social? Então, a minha questão é basicamente essa, né? Como efetivar na prática esse controle social para que o processo, né, o controle das decisões judiciais seja feito à luz do que você chamou de democraticidade. Já adianto, né, reitero aqui meus parabéns pelo trabalho, como o professor Rafael Rodrigues também observou, né, o trabalho está bem construído, há um fio condutor lógico na distribuição dos capítulos, dos temas, né? Acho que você tratou com a devida profundidade todos esses temas, e fica, então, essa provocação apenas aí. Como explicar essa democraticidade e o controle social a partir da decisão tomada pelo juiz? Como é que isso será feito concretamente à luz da sua pesquisa? Muito obrigado, professor Marcelo, de novo, muito obrigado pelo convite, pela honra da participação, igualmente professor Rafael Rodrigues, né, por compartilhar esse momento aqui, e agradeço também a presença de todos que nos estão assistindo. Professor Carlos Vitor, mais uma vez, a honra é nossa sempre, agradeço as intervenções. É importante destacar isso, né, porque na banca de qualificação ela não aparece, ela não tem a visibilidade pública, ela tem uma visibilidade muito entre os professores e o próprio aluno, e um dos itens, e fica isso de registro, né, como uma orientação para os demais, o Rafael vai se lembrar que um dos itens que nós apontamos foi justamente aquelas ideias mais, não vou dizer firmes, mas talvez que você coloca assim, posicionamentos únicos, né? Sem alternativa, isso pode gerar realmente discussão, não que esteja errado, mas vai gerar discussão. E os adjetivos, né? Nós mencionamos, porque toda vez que se usa adjetivo demais, atrai a questão da crítica. Então, eu sempre falo para discorrer numa linguagem mais substantiva e menos adjetiva, a não ser que utilize realmente a adjetivação quando ela for segura, ou você tiver uma convicção da defesa. Você atrai menos, né, questionamentos. Mas é importante externar isso, né, para os demais alunos, eu sempre coloco isso aos meus orientandos, e passo a palavra ao Rafael Ribeiro para as suas considerações sobre as perguntas do professor Carlos. Professor Carlos Musi, muito obrigado pelas perguntas, professor. Mais uma vez, eu agradeço o senhor pelas críticas feitas durante a banca de qualificação, foram fundamentais, como eu já disse, para a melhora do meu trabalho, de forma significativa. Quando eu falo, professor, sobre a questão do controle social, e também sobre esse questionamento sobre o processo democrático, decisão democrática, eu não quero negar a importância do julgador, é fundamental.
eu tento deixar isso claro no trabalho, mas o que eu quero levantar é que o magistrado deve permitir que haja ali um protagonismo das partes, que as partes possam ser ouvidas e possam, de fato, influenciar no julgamento, né? É nesse sentido que eu quero falar sobre o controle social. Mas até um pouco mais amplo, não apenas com relação às partes que participam do processo, mas também a terceiros interessados, a publicação das decisões judiciais para que haja ali um controle popular, né, social, assim, quer dizer, nesse sentido, sobre a decisão, principalmente em razão dos precedentes judiciais obrigatórios, onde a decisão dada num processo específico vai ser utilizado em outros. Então, é nesse sentido que eu quis trazer essa questão do controle social. E com relação só para finalizar, dos magistrados, eu acho que é fundamental, eu até faço uma crítica a algumas teorias democráticas que negam, né, o papel do magistrado. Eu acho que ele é fundamental, mas que, como eu disse, ele é indispensável, é fundamental também que ele permita que as partes tenham condições de participar do processo, né? E que não se permita mais um contraditório de fachada, né? Que é aquele contraditório que é feito apenas para cumprir formalidades, mas que as questões levantadas pelas partes não são levadas em considerações pelos magistrados. Não sei se eu consegui explicar, professor. Se eu tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigado, Rafael. Professor Carlos Vitor. Satisfeito, professor Marcelo. Satisfeito, Rafael. Obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado. Obrigado. Então, como de praxe, normalmente nas bancas de defesa de dissertação, o orientador tem muito pouco a contribuir. A uma porque certamente os professores já praticamente esgotaram as suas manifestações, né? Especialmente aí o professor Rafael, o professor Carlos Vitor. A duas porque a banca de qualificação ela funciona mesmo como um filtro importante, né, para que se corrijam os rumos, né, se corrija aí eventuais equívocos ou mesmo falta de uma linha de pensamento, e também porque durante toda a orientação eu já tive a oportunidade de tecer as considerações. Para além disso, que eu acho que é importante, né, essa questão dos comentários, né, eu não quis interferir na construção, que estava muito bem orientada, mas há uma tendência muito forte a essa ideia da desjudicialização, a ideia justamente de evitar o conflito ou tentar compor o conflito de formas consensuais, não estatais, né? Eu acho que nessa linha, a ideia de buscar, sempre que possível, o consenso, de há muito, né, no Estado Democrático de Direito, já vem sendo praticado. Até porque, né, uma crítica que nós fazemos ao Poder Judiciário é realmente a morosidade judicial e certamente decorrente de uma série de fatores, mas dentre eles justamente a excessiva litigiosidade, não que deva ser reduzida, né? Que não se deva ter a causa dada, quer dizer, tem que se buscar muito evitar essa litigiosidade. Então, nessa linha, é importante trazer alternativas de construção, né, e de perceber, vamos chamar assim, essa nova visão, né, que nós temos que ter em relação ao conflito de interesses e a sua forma de pacificação. É uma discussão que realmente ela é latente. Eu lembro aqui de Habermas, quando ele busca lá no início da década de 1970 a verdade e consenso, né, buscar talvez o consenso, e eu senti muito que o Rafael ele teve esse desejo de buscar um consenso para evitar a decisão judicial. Mas o próprio Habermas, num dado momento, talvez porque inicialmente sociólogo e mais adiante ele se tornando um filósofo com a mente mais aberta, ele percebeu que uma hora a decisão há de ser tomada, né? E eu creio que nós devamos preparar o nosso Poder Judiciário para que possa
efetivamente fazer e tomar essa decisão. Nós não podemos conceber uma Corte Constitucional, no nosso caso aqui, nem sei se posso chamar dessa forma, né, o Supremo Tribunal Federal, com milhares de processos para serem julgados, sendo que deveriam ser julgados muito menos no nível constitucional. Da mesma forma, eu falo em relação aos tribunais superiores. E, de uma maneira, nós precisamos partir, né, para mecanismos de equacionamento de conflitos e mecanismos de equacionamento de morosidade também, porque a decisão ela vai ser uma hora necessária. Mas eu dizia que Habermas ele já teve essa, vamos chamar assim, desse esclarecimento quando ele no direito entre facticidade e validade da obra dele, e ele justamente fala, olha, uma hora vai precisar decidir, né? E nós temos que ter, vamos chamar o HD livre aqui para essa decisão ser tomada, mas sem perder a dimensão consensual. Então, seria talvez aí, Rafael, como eu disse, para além da dissertação, que está muito bem posta, pensar, né, no doutorado em desenvolver uma linha, talvez adotar um marco teórico de referência ou procedimental discursivo, ou dentro da linha da ponderação, na linha comunitarista aí, né, para dar sequência ao seu trabalho. Mas a minha fala final aqui realmente é parabenizando, dizer que você seguiu a orientação que lhe foi passada dentro das limitações do orientador, né, e eu não tenho realmente colocações a fazer. Eu te passo a palavra para você encerrar. Professor Marcelo Barroso, professor Carlos Vitor, professor Rafael Silva, mais uma vez eu agradeço imensamente por tudo. E eu só queria, ao final, fazer uma homenagem. Há exatos 26 dias eu perdi meu pai faleceu e ele sempre foi o maior incentivador do meu estudo. Então, eu queria dedicar essa conquista a ele e agradecer a todos e só tenho a agradecer. Muito obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, Rafael. Meus sentimentos, eu acho que eu falo aqui em nome de todos, né, externando o sentimento pela passagem do seu pai, certamente ele estará extremamente feliz, né, de onde esteja e zelando por você, especialmente por todos nós. Eu vou pedir licença agora, eu vou colocar o pessoal na sala de espera, tá? Eu vou deliberar junto com o professor Carlos e o Rafael. Não precisa sair, eu simplesmente vou colocar na sala de espera e depois eu retorno com todos vocês. Se por acaso cair, por favor, voltem, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer essa questão aqui. Vai aparecer mais fácil. Estava olhando para mim. Começando com o Rafael. Então, vai para a sala de espera, ok? Todos os demais. Eu vou colocar aqui a pausa, só um minuto aqui, para a gente poder deliberar com tranquilidade. Está chegando de volta aí. Bom, eu coloquei na sala novamente, né, as pessoas que mantiveram aí na espera. Rafael, tá aí o Breno também, que é nossa aluna do PGD, a Érica, nossa aluna também do PGD. Então, nós temos aqui na FUMEC a possibilidade de aprovação, de reprovação, aprovação sob condição e aprovação com distinções. A aprovação com distinções, ela pressupõe critérios objetivos de publicações, né, em revista Qualis, etc. E, normalmente, a secretaria nos passa previamente se o candidato cumpriu esses requisitos objetivos.
se eu não estou enganado, Rafael Arriero, nosso mestrando, você não cumpriu, né, para uma aprovação com distinção esses requisitos. Então, a secretaria não nos passou. Se tiver passado, você nos comunica para nós reavaliarmos a situação. Então, nessa linha, nós, por unanimidade, entendemos pela aprovação do seu trabalho, te registro aí os parabéns, extensivo a todos os seus familiares, aos colegas, e especialmente à sua profissão, né, que seja comunicada aí ao Egresso Tribunal de Contas de Minas Gerais, porque certamente é um ganho de capacitação de um servidor. Quanto tempo você está no tribunal, Rafael? Já te dando a palavra para você tecer as considerações. Muito obrigado mais uma vez, agradeço a todos. Professor Marcelo Barroso, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite e pela orientação. Muito obrigado, professor Carlos também, muito obrigado pelas considerações da Banco Codificação. Professor Rafael Silva, muito obrigado também pelo apoio. Professor, eu trabalho lá no Tribunal de Contas desde 2013. Eu formei em 2005 e trabalhei com o professor Haroldo Plínio Gonçalves até 2013, e em 2013 eu fui para o Tribunal de Contas. Eu trabalho com a procuradora Maria Cecília Borges. Ok. Então, o pessoal está registrando aqui manifestação do Breno, né? Rafael, eu também queria dar meus parabéns, professor, se me permite, né? Externar meus sentimentos pela sua perda, obrigado, né? Sei obrigado. que não há o que falar, mas certamente essa aprovação de hoje é um motivo para seguir em frente, né? Porque é o que sempre nos resta mesmo a fazer nesses momentos difíceis. Parabéns, viu? Muito obrigado, professor. Obrigado. Rafael, também deixo aqui os meus parabéns, né? Felicidades, sentimentos, né, pela perda tão grande que você teve aí há pouco tempo, né, sentimentos aí para você, para toda a família, né, a saudade é que fica, mas também, ao mesmo tempo, a gratidão de você ter combatido aí o bom combate, né, entregue um trabalho de ótima qualidade aí, honrando seu pai. E, por final, né, se você almeja o doutorado, te dar uma dica, demora muito para fazer, não desanima, tá? Então, assim, se você quer fazer, faz logo, não demora muito não, porque senão você corta, né? Talvez só esperar a FUMEC conseguir abrir o doutorado, que está aí Com certeza. na bica, como se Porta, diz, né? Está na véspera disso acontecer. Nós temos aí essa possibilidade iminente. Muito bem, então nós vamos dar por encerrados os trabalhos, agradecendo e renovando os agradecimentos. Desejo a todos aí um excelente final de noite e uma boa semana. E eu vou passar depois aos professores, tanto os documentos para assinatura de praxe e também o certificado de participação, né, que vai passar, a Cláudia da Secretaria já me passou, e eu vou assinar e passar para os colegas também para a gente dar essa sequência. Então, parabéns, Rafael Arriero, e até a próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Encerro aqui a sessão de defesa. Boa noite, obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.